Bom dia a todos que já entraram. Vou fazer uma rápida revisão do formulário que estava na apostila, tá bom? E qualquer dúvida vocês me interrompam. Aqui já tem um primeiro exercício que a Bia pediu para eu fazer, tá? O que nós precisamos saber sobre os polígonos convexos? Tá? A soma dos ângulos. A soma das medidas dos ângulos, tá bom? Podem ser a soma das medidas dos ângulos externos, tá? Aí a gente indica por SE. A soma das medidas dos ângulos externos é sempre, isso aqui é uma letra S, tá? Não é um número 5. É sempre 360 graus. Tá nítido na tela, gente? Sim, Tião. A soma dos ângulos... Bom dia. Oi? Bom dia, desculpa. Bom dia. A soma dos ângulos internos, tá? A gente indica por SI e vale N menos 2 vezes 180 graus. Essas são as duas principais relações, tá bom? Como é que a gente explica estas relações? Tá? Um polígono regular, um polígono convexo, desculpa, ele tem todos os ângulos menores do que 180 graus. E aí, você pode observar que eu fiz um polígono com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Mas eu não quero contar que são 8, eu quero fingir que são N, tá bom? E aí nós temos um ângulo externo, outro ângulo externo, que eles são diferentes. Vou chamar esse ângulo externo de E1, esse ângulo externo de E2, esse ângulo externo de E3, E4, E5, E6, E7, e aqui vamos falar que é um EN, tá bom? Que a gente não sabe exatamente quantos lados tem. Tá? Eu estou vendo 8, mas vamos fingir que a gente não sabe. E aqui dentro tem o ângulo interno 1, o ângulo interno 2, o ângulo interno 3, o ângulo interno 4, o ângulo interno 5, o ângulo interno 6, aqui o outro ângulo interno, e aqui o último ângulo interno, EN. Tá bom? O que acontece? Aqui é o seguinte, eu vou puxar o papel um pouquinho mais para cá. Quanto dá o interno 1 mais o externo 1? A soma destes dois ângulos aqui, ó, tá vendo? Essa soma é 180 graus. Quanto dá o interno 2 mais o externo 2? Também dá 180 graus. A soma do interno com o externo em cada vértice, interno 3, que era para ser o número 2, mais externo 3, também dá 180 graus. Procedendo dessa maneira, até a gente somar o último interno, interno N, mais o externo N, a gente vai encontrar sempre 180 graus, que é a soma desses dois aqui. Certo? E aí, a gente soma todas essas equações. Soma tudo. Tá? O que a gente vai encontrar? A soma de todos os internos mais a soma de todos os externos vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, N vezes 180 graus. Certo? E aí, o que a gente precisa perceber? Que a soma dos externos, desses azulzinhos, toda, né, vale 360. Por quê? Imagina que você está aqui, andando com o seu carrinho nessa estrada. Aí, de repente, você toma um desvio para lá. Certo? Está andando aqui, ó, nessa rua. Aí, de repente, você chega nesse ponto e você desvia para cá. Esse desvio do seu veículo é o ângulo externo do polígono.
E aí, se você está andando nessa estrada aqui embaixo, seguindo para cá, deixa eu pôr na tela. Seguiu para cá, virou à direita, ângulo externo 1. Depois você virou à direita de novo, ângulo externo 2. Você estava indo nessa direção, passou a ir nessa direção. E aí você vai fazendo uma série de desvios todos no mesmo sentido, até voltar para a sua direção de novo. A soma dos ângulos externos é sempre constante. É sempre 360 graus. E aí a gente substitui aqui, nessa fórmula. E aí a gente descobre que a soma dos internos mais 360 é igual a n vezes 180. E aí a soma dos internos é n vezes 180 menos 360. Professor, Oi. seu microfone sumiu. Ué. Sua voz sumiu. Não sei o que aconteceu. E agora, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Eu troquei o microfone aqui. O microfone. Tudo bem. Nossa, melhorou bastante o áudio de vocês, inclusive. Só porque eu estou Ai, que estranho. bom. A voz- Eu estou ouvindo melhor vocês porque eu troquei o mic. Não dá para entender. O mic não é o fone. Tá? E aí, vocês entenderam essa ideia? A demonstração em si é para justificar o fato das fórmulas existirem, mas não é algo que vocês precisem memorizar. O que eu acho interessante memorizar são essas duas relações. E eu acho importante saber que a soma das duas dá n vezes 180. Ou seja, esta aqui eu acho uma passagem relativamente importante. Que a soma de todos os internos mais a soma de todos os externos é 180 graus em cada vértice. Então, é 180 graus vezes o número de vértices. Porque isso pode ser útil num problema que envolva os dois tipos de ângulos, os internos e os externos. Tá bom? Então, vamos dar continuidade. Depois eu tiro foto dessas folhinhas e mando no grupo, tá bom? Aí o que acontece? E se o polígono for regular ou equiângulo? Porque não interessa para a gente agora se os lados são iguais ou não. Tá? O que interessa para a gente agora são os ângulos, se eles são iguais ou não. Então, mesmo que os ângulos sejam diferentes, tá? Mesmo que os lados sejam diferentes, se os ângulos forem iguais, vai continuar valendo essas expressões. Olha só. Se o polígono for equiângulo, tiver todos os ângulos iguais, a soma dos ângulos internos, SI, por exemplo, ao invés de ficar I1 mais I2 mais I3 mais, etc., até o IN, como se fossem números diferentes, ela vai ficar assim, SI igual a I mais I mais I mais um monte de I. Todos iguais. E aí você vai contar quantos são e vai descobrir que a soma dos ângulos internos é igual a n vezes i. Ou seja, é só pegar um ângulo e multiplicar pela quantidade. Certo? É bem mais simples. Mas o polígono que tem os ângulos iguais, ele também é convexo. Então, continua valendo que aqui é n menos 2 vezes 180 graus. Isso daqui é igual a n vezes o ângulo interno. Certo? E aí a gente pode isolar a expressão para o ângulo interno. O ângulo interno vale n menos 2 vezes 180 graus e tudo dividido por n. Tá certo?
Da mesma forma, o ângulo externo é a soma de todos os ângulos externos, que é 360 graus, dividida por n. Tá? E aqui eu acho que vale a pena ressaltar que o ângulo externo é igual ao ângulo central. O ângulo central, o αc, do vídeo da aula passada, é igual ao externo, que é igual a 360 graus, dividido pelo número de lados. Então, eu acho essa daqui uma das mais importantes relações, sobre os polígonos regulares. Essa aqui também é importante? Essa aqui também é importante? Sim, ela é importante. Mas, se você memorizar essa e lembrar que o interno mais o externo é sempre igual a 180, você pode calcular o externo, jogar ele aqui e tirar o interno sem usar essa fórmula que é a mais gigantesca de todas. Tá certo? Embora seja uma das fórmulas mais famosas do estudo dos polígonos, essa fórmula pode ser substituída por estas duas. Tá legal? Elas se completam. Além de tudo, eu gostaria de lembrar um teorema que eu falei para vocês numa aula presencial ainda, que é o teorema da circunferência, do ângulo inscrito. Quando a gente tem um ângulo com um vértice no centro da circunferência, que é o centro da circunferência, e esse ângulo possui, por exemplo, uma medida x, quando nós criamos um ângulo inscrito, um ângulo no fundo da circunferência, não importa em que posição, tá? Esse ângulo y, ele é sempre a metade do x. Tá? Esse aqui é o teorema do ângulo inscrito. Tá? Por que ele é tão importante assim, o teorema do ângulo inscrito? Porque os polígonos regulares todos cabem numa circunferência. Então, a gente pode usar esse teorema para resolver uma série de problemas sobre polígonos regulares sem usar as fórmulas, só dividindo a circunferência em partes iguais. Então, se a gente pensar em colocar a circunferência na figura, a gente consegue resolver o problema mesmo sem usar as fórmulas tradicionais, usando as teorias da circunferência. Então, ajustando aqui a câmera. Professor, tem pergunta no chat. Eu vi. Tem uma pergunta da Bia. Eu não sei se tem mais alguma. Eu vou olhar agora. Tá bom? E eu já vou fazer um exercício, eu só estava lembrando das fórmulas que nós vamos usar. Tá? Tem duas perguntas aqui. Vou responder a primeira. Tá bom? Todo mundo olhou no chat para ver qual que é a figura? Então, aqui tem esse é o exercício, aqui, 8. Tá? O exercício 8, ele mostra uma estrela, assim, né? Desenhando aqui. Estrela. Certo? E aí nós temos duas maneiras de... E a pergunta é quanto vale esse ângulo aqui. Ó. Esse é o ângulo. Certo? Temos duas maneiras de resolver essa questão. Por exemplo, nesse vértice aqui, ó, na figura, a gente pode ver que estão encaixados 1, 2, 3 pentágonos regulares. Certo? Deixa um pouco mais para cá. Eu não vou desenhar toda essa figura, porque ela é bastante complexa, mas vocês enxergam esse ponto vermelhinho aqui, nela. E aqui nós temos um ângulo interno, outro ângulo interno e outro ângulo interno de um pentágono. 1, 2, 3, certo? Então, daquele ponto, eu posso extrair a seguinte equação. 3 vezes o ângulo interno mais alfa é igual a 360 graus. Tá certo? E eu vou ter que descobrir quanto vale o ângulo interno do pentágono. Eu lembro que no vídeo da aula passada, eu mostrei para vocês que esse ângulo media 108 graus. Mas eu vou fazer o processo de novo. O ângulo interno aqui, o n é igual a 5. Certo?
Tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se o n é igual a 5, o ângulo interno será 5 menos 2 vezes 180 sobre 5. Da formulinha que estava na outra página. Tá? E aí nós vamos encontrar o interno igual a 3 vezes 180 dá para cortar por 5, 36. Então o ângulo interno é de 108 graus. Eu tinha até recomendado fazer a memorização dos ângulos internos, do triângulo, do quadrado, do pentágono e do hexágono. Daqui a pouco eu escrevo eles para vocês fazerem uma tabelinha. Porque isso poupa todo esse trabalho. O pentágono é uma figura bastante comum, a gente já saberia quanto vale o U. Né? E aí a gente vai substituir nesta equação que veio daquele ponto. Certo? Vai ficar 3 vezes 108 mais alfa é igual a 360. Certo? 3 vezes 108, 324. Mais alfa igual a 360. Então, o alfa vale 360 menos 24, 36. Alguma dúvida, gente? Vou fazer uma outra solução para esse problema. Tá bom? Posso tirar a folha? Vou aproveitar aqui esse lado da folha, que dá para ver a estrelinha desenhada lá atrás. Tá? Vocês já devem ter desenhado essa estrelinha e feito ela assim. Ó. E eu estou prolongando essas linhas. E aqui é o nosso alfa. Então, eu fechei as linhas dentro da estrela. Eu prolonguei, fazendo aparecer um pentágono dentro da estrela. Eu não vou usar esse pentágono, eu só prolonguei porque fica mais fácil de desenhar. É uma figura regular, então ela tem como propriedade caber dentro de uma circunferência. Vamos ver se fica boa a minha circunferência. Então, todo polígono regular, ele cabe numa circunferência. E se ele é regular, esses pontos da circunferência, dividem ela em 5 partes. Então, eu vou falar que 360 graus foram divididos em 5 partes, deu 72 graus. Então, esta curva aqui, tem o mesmo número de graus que essa, como as outras 3. E ela vale, e esse número de graus vale 72 graus. E aí você percebe que o ângulo alfa, ele é o ângulo inscrito na circunferência. E se ele é o ângulo inscrito na circunferência, ele vale metade do arco que ele determina. Então, esse alfa é 72 dividido por 2, igual a 36. Então, eu usei aqui o terceiro postulado da geometria, que me permite traçar uma circunferência em torno de um polígono regular. E daí eu tirei o ângulo inscrito, que vale a metade do arco. Beleza? Então, tem duas soluções aí para o exercício 8. Professor, eu posso estar um pouco lerda hoje, mas de onde você tirou esse 72? Você tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos, dividindo a circunferência, que tem 360 graus, em 5 partes iguais. Ah, Tá? nossa, obrigada, prof. Na verdade, toda vez que você faz uma circunferência num polígono regular, você vai dividir ela em 5 partes. Então, aqui tem 72, aqui tem 72, aqui tem 72, aqui tem 72. Se o polígono não for regular, eu não tenho certeza se existe a circunferência. Mesmo que existindo a circunferência, eu não posso garantir que os arcos são iguais, porque a figura não é regular. Mas esse pentágono é regular, não é? Se você dá uma olhada, o Rubens já colocou no ar a aula da semana passada? Não sei, prof. Acho que ele pôs no YouTube.
ele falou que ele ia pôr direto no YouTube. Ali, se você assistir a apresentação de slides de novo, você vai ver que na minha segunda apresentação de slides aparece essa figura. E na primeira, eu comento os polígonos que cabem numa circunferência. Tá bom? Tá bom, obrigada. Está gravado agora, bonitinho, ninguém pode ver. Professor, Oi, manda. na aula passada, você passou a fórmula também da soma dos ângulos internos, que era n-2 vezes 180. Isso. E agora essa fórmula aqui, que eu usei, é a soma de todos, n-2 vezes 180. Só que eu não estou procurando a soma, estou procurando um só. Então, eu sei que aí eu divido por n, na verdade. Tá? Entendi, valeu. Entendeu? Então, ela foi usada aqui em cima. Uhum. Beleza? Essa fórmula está bem útil, né? Ela serve para polígonos regulares e irregulares. Tá bom? Agora, tem um outro exercício 8 aqui. Que eu não sei... Esse daqui é do caderno de sala ou do caderno de exercício? Esse que a gente fez agora. Bia? Esse é do livro. Do livro. Esse é exercício 11. Esse que a gente fez agora é o 11? Isso, prof. Página 232. Eu escrevi 8 aqui, né? Esse exercício tem no caderno de exercício e na apostila. Ah, então já fizemos 2. Não, tô brincando. Sim. Bom, de qualquer forma, a gente fez 2, né? Tá? Outra coisa. Agora tem um outro exercício que faz o seguinte. Se de cada vértice de um polígono regular partem 15 diagonais, determine a medida de cada ângulo interno. Então, é assim. Tem um polígono regular. Esse é o exercício 8. Tá? Também, mas acho que do livro de exercício. Tá? Tem um polígono regular. Eu não sei quantos lados ele tem. Vou deixar aberto. Tá bom? E aí, de cada vértice desse polígono, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Professor, 14, 15. Opa, fala. desculpa te atrapalhar, mas você entrou pela sua conta e eu acho que sua aula vai acabar daqui 10 minutos. Tá bom, então eu não consegui entrar pela conta do Rubens. Eu vou ligar de novo para vocês, tá bom? Tá bom, obrigado. Então, eu vou terminar esse exercício, vou desligar e vou fazer outra ligação. Fechado? Até fica mais fácil para o Rubens subir a aula depois, porque o que ele pôs no YouTube, porque não estava cabendo aqui pela minha conta. Tá bom? Então, vamos terminar esse exercício aqui. Ó. Tem 15 diagonais aqui. Certo? Se tem 15 diagonais partindo desse ponto, diz que partem 15 diagonais de cada ponto. Então, se eu contar aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Certo? Só que não peguei todos os vértices do polígono. Então, se aqui tem 1, 2, etc., aqui tem 14, 15. Quantos vértices tem o polígono? Não tem mais 3 aqui, ó? Não tem mais 1, 2, 3 vértices que não estão nas pontas dessas diagonais? Então, aqui tem o 16º, 17º e o 18º vértice. Essa figura tem 18 pontas. Certo? Então, ele quer saber qual que é o ângulo interno. O ângulo interno é n-2 vezes 180, que é a soma de todos, dividido por n. Só que o n vale 18. Tá? Então, esse ângulo interno vale 18 menos 2 vezes 180 dividido por 18. 18 menos 2 é igual a 16. 180 corta com 18, ficam 10 graus.
Então, a resposta desse exercício é de 160 graus. Bom, eu vou desligar e vou fazer outra ligação. Professor, calma aí, rapidinho. Eu ainda não entendi como você chegou no número de lados igual a 18. Olha só, ele disse que desse ponto, de qualquer ponto, partem 15 diagonais. Então, se daqui partem 15 diagonais, tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos de chegada. Concorda? Só que a diagonal não chegou nem nesse ponto que está aqui do lado, não chegou nem nesse ponto que está aqui embaixo e nem nesse. Então, daqui para lá tem 15. E daqui para cá tem mais quanto? Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Maravilha. Tá? Valeu, professor. Eu vou desligar e fazer outra ligação. Fechado? Prof, sabe qual é esse exercício, o número? Exercício 8, eu acho que do livro de exercício. Ok, obrigada. Tá bom? Foi a Bia que pediu. Bia, fala pra gente em que página tá esses exercícios, por favor. Tá? Vou encerrar essa reunião e vou começar outra, tá bom, gente? Um minutinho.